Boa tarde, senhoras e senhores. Eu estou aqui para falar de Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, que é um dos meus escritores favoritos e um dos meus maiores pesadelos, enquanto, digamos, provedor de material a traduzir. Por quê? Bom, toda tradução, nós sabemos, mais do que o pessoal aí fora, né? Ela é feita de escolhas e tem suas dificuldades próprias, tem suas facilidades próprias. E o caso do Chesterton, na minha opinião, é um caso que acaba servindo de perfeita amostragem de não apenas dificuldades tradutórias, como impossibilidades tradutórias. Por quê? Primeiro, pelo próprio tom do sujeito, né? É um cara que viveu, fez bastante sucesso, coisa de 100 anos atrás. Ele nasceu em 1874 e faleceu em 1936. Nós estamos em 2021, quer dizer, daqui a 15 anos vai ser o centenário de falecimento desse cara que era indubitavelmente um gênio. Ele escreveu ficção, ele escreveu não ficção, ele foi um grande artista plástico, foi um grande jornalista e basicamente ganhava a vida como jornalista. Ele escrevia em um monte de jornais diferentes, mas também ajudava a pagar as contas, vendendo palavras de segunda mão de outras maneiras. Por exemplo, o célebre detetive das histórias dele de detetive, o Padre Brown, que por ser um padre sabe o mal que se esconde na alma humana. O Padre Brown, ele mesmo, Chesterton, já disse que quando estava difícil fechar as contas, ele soltava mais um volume de histórias do Padre Brown para entrar um dinheirinho. Em suma, ele era alguém que, como o normal, dentre os jornalistas, escrevia para aquele momento. Mas ele também escrevia poesia, muito boa poesia, escrevia ficção, como eu acabo de citar, tem outros exemplos, coisas mais literárias e tudo, para quem não gosta de literatura policial, né? Mas, em todo caso, ele não era uma pessoa que escrevia para gerações futuras. Mas as gerações futuras somos nós. A qualidade do trabalho dele, tanto em termos de estilo, quanto em termos de sacações na ficção dele, e em termos de pontos de vista e de percepção dos problemas futuros que se escondiam nos problemas presentes do seu tempo. Tudo isso, hoje ainda, é coisa que é considerado bom e útil para muita gente. Basta ver que ele faleceu pouco antes do começo da Segunda Guerra Mundial, mas ele já atacava, e atacava muito, a ferocidade alemã e o modo como a Alemanha vinha se rearmando e retomando aquela ferocidade ancestral, por assim dizer, no entre guerras. Ele teve essas sacações, teve essas coisas que se projetavam para o futuro, mas como ele se percebia um jornalista e não o filósofo que depois se quis descobrir nele, até se pode dizer que se descobriu nele, né? Há um livro sobre a filosofia de Chesterton.
ele não se via assim. Ele não se via como alguém que estivesse escrevendo para o futuro. Ele se via como alguém que estava escrevendo uma coisa que seria publicada num jornal. No dia seguinte, aquilo estaria servindo para embrulhar peixe. E, com o tempo, se passou a perceber que havia muito ali no que ele escreveu de completamente imorredouro, de coisas que valeriam a pena ser proclamadas novamente, ser lidas novamente, até mesmo coisa de 100 anos depois, que é a nossa situação atual. O estilo dele também é um estilo que é um pouco, digamos, complicado para a gente. Para quem nunca leu Chesterton, eu conto uma historietazinha. O Neil Gaiman, o ficcionista, né, nos nossos tempos, ele diz que quando ele era moleque, começo da adolescência, ele leu Tolkien e ficou maravilhado. Mas o maravilhamento dele com Tolkien foi tão grande que, segundo ele olhava aquilo que Tolkien escreveu e pensava, isso caiu do céu, eu nunca vou conseguir escrever tão bem quanto Tolkien. É impossível. Mas aí caíram ali nas mãos escritos do Chesterton. E, dizia ele, dava para ver o Chesterton, que era um cara grandão, gordão, balançando a barriga, rindo, com as tiradas que tinha conseguido fazer, com as frases, com as piadas, com as aliterações. Dava para ver o escritor atrás da escrita e, mais ainda, vê-lo como alguém que estava feliz ao fazer o que fazia. Quando nós juntamos, então, a essa, digamos, transparência do escrito, né? Como é que a gente vai reproduzir? Como é que a gente vai botar o gordão atrás do escrito, né? Os outros probleminhas que nos vêm da característica dos escritos do Chesterton, todos eles, ficção, não ficção, o que for. Ele já era basicamente jornalista de opinião, que também era poeta, também era ficcionista, também era artista plástico, mas fundamentalmente era alguém que escrevia para o jornal do dia seguinte, né? Reitero, porque isso é importante. Além disso, havia outras características que, para o tradutor, fazem com que traduzir Chesterton tenha muito de impossível. Toda tradução, no fim das contas, ela tem o seu componente de impossibilidade, porque a gente nunca vai conseguir ter aquilo que o vulgo acha que é uma tradução, que é a mesma coisa, só que em outra língua. Isso não existe, e a gente sabe disso. Nenhum texto técnico dá para fazer isso, quanto mais coisas um pouco mais complicadas. Mas no caso do Chesterton, nós temos aquilo que no idioma dele se diz ser uma tempestade perfeita, a perfect storm, né? Quando tudo se reúne para enlouquecer o pobre tradutor. Primeiro, ele não escrevia. Um escritor que não escrevia pode ser uma coisa engraçada, mas ele era um escritor que ditava. Ele ditava tudo o que ele dizia. E essa forma de, por assim dizer, botar as palavras no papel, ela deixa rastros, que nós vamos ver, que dificultam tremendamente o trabalho do tradutor, porque nós não temos como nem ditar, nem muito menos, claro, como era o caso dele, inclusive e especialmente ao construir argumentações,
A gente não tem como fazer isso oralmente, né? A gente tem que ver o que a gente consegue transmitir de um discurso no inglês oral de há 100 anos para o português escrito de hoje. Além disso, pelo fato de ele ganhar a vida, basicamente, como jornalista, dele se perceber como jornalista de opinião, mas jornalista, o que ele escreveu, antes do que ele ditou, é uma coisa feita para um público que conhece um ambiente político, social, jornalístico da Inglaterra de há 100 anos. E isso é difícil, é muito difícil para o tradutor. Todo tradutor sofre um pouco com as coisas que deveriam ser evidentes para o leitor, mas que por vezes não são evidentes nem mesmo para o tradutor. Mas no caso de alguém que escrevia para que seus escritos embrulhassem peixe no dia seguinte, a coisa é muito mais grave, na medida em que ele frequentemente não se dá sequer ao trabalho de dizer o nome daquele de quem ele está falando, que é uma coisa que hoje em dia pode acontecer, mas nós hoje estamos dentro do contexto. Então, se nós lemos num artigo de opinião no jornal alguém se referindo a bem fácil, né? Um ex-capitão alçado às rédeas de um poder que ele não sabe usar, por exemplo. Todo mundo entende, está falando do presidente. Agora, e se está falando de um personagem mais lateral? Né? Imaginem o que seria para alguém daqui a 100 anos ouvir falar do, sei lá, o astronauta do capitão, né? Se referindo a um membro do ministério do atual presidente. Já fica mais difícil. E se a referência for a um personagem que sequer tenha um cargo público, mas que esteja envolvido dentro daqueles debates, daquele momento jornalístico, às vezes para a gente hoje já é difícil entender de quem que você está falando. Agora, quando você vai tentar traduzir, às vezes é difícil, eu digo traduzir o Chesterton, às vezes é difícil entender até mesmo que ele está se referindo a alguém, e não apenas a um princípio ou a um modo de ver o mundo. E isso já nos abre uma quantidade enorme de armadilhas. Todo mundo que já se meteu nessa enrascada de traduzir ou mesmo de editar uma tradução do Chesterton já viu os problemas que isso pode dar. Né? A pessoa que lê acha que entende uma referência que ela realmente, na verdade, não entende. E às vezes coloca ao contrário, porque a tradução literal poderia parecer ser aquilo, mas pelo fato de ser um texto extremamente datado, por ter sido feito para um jornal, por ter sido feito para quem já estava dentro de uma determinada briga em que ele estava tomando partido, isso é um outro elemento a tornar a coisa perigosa, a encher de armadilhas e a fazer com que, bom, a gente tenha como, quando a gente consegue realmente, não apenas descobrir que há ali uma referência, mas descobrir qual é a referência, qual o momento exato daquela discussão pública em que aquele texto foi publicado, que não é nada evidente muitas vezes, a gente pode botar uma nota de pé de página, tudo bem, mas
para um texto que tem assim como característica fundamental essa sua oralidade de origem, já é uma escolha que a gente está fazendo, né? A gente já está jogando de lado uma certa oralidade para poder botar aquela nota de pé de página. Escolhas. Toda a tradução é feita de escolhas. No caso dele, a coisa ainda fica mais complicada. Por quê? Porque ele argumentava, e argumentava de maneira muito complexa. Um raciocínio muito rico, um raciocínio que era uma das coisas que fizeram com que ele conseguisse conquistar um fã-clube que persiste até hoje, mas um raciocínio riquíssimo que, contudo, é exposto não apenas de uma maneira baseada na oralidade, mas numa prosa poética. A prosa do Chesterton, ela é uma prosa que tem muito mais a ver com boa poesia do que com uma argumentação filosófica no esquema clássico. Ele presta mais atenção no som das palavras do que no sentido estrito, denotativo da palavra, em muitos momentos. A especialidade dele era o que se dizia ser a loucura do paradoxo, ou o paradoxo da loucura. Ele procurava mostrar que muitas vezes é no paradoxo que está a realidade. E apontando o paradoxo, e mais ainda, apontando o paradoxo numa prosa poética, composta de aliterações sobre aliterações sobre aliterações, ele fazia passar o seu ponto de jornalista de opinião, ou teólogo, ou filósofo, ou como se queira chamá-lo, mas ele fazia passar esse ponto de uma maneira que, para a gente que vai traduzir o texto para uma língua completamente diferente, 100 anos depois, em outro contexto, poxa, claro, vai ter muita coisa ali que vai valer a pena. Vai ter muita coisa ali que vai justificar a traição para que possa haver uma tradução. Mas as escolhas vão ser difíceis. E mais ainda, perceber o que é ali o cerne da argumentação e o que ali que é estilística, ou mais ainda, saber até que ponto a gente mesmo pode se dar ao luxo de substituir a aliteração por algo não aliterativo ou por uma outra literação. O que a gente vai perder com isso? O que a gente vai manter com isso? É a tempestade perfeita. É traduzir poesia e traduzir jornalismo datado e traduzir uma argumentação extremamente complexa, só que tudo numa coisa só. É por isso que eu gosto de usar o Chesterton como um exemplo dos limites práticos da tradução, dos limites práticos do que a gente vai manter, do que a gente vai ser forçado a acrescentar
do que a gente vai ter que perder. O que é que nós vamos jogar no lixo? Isso depende do que é essencial. E o que é essencial num texto cujo objetivo era não apenas convencer de um ponto de vista, mas convencer de um ponto de vista explicando de uma maneira paradoxal, fazendo rir com aliterações e numa prosa poética, oral, transparente ao ponto que torne possível com que o leitor, como o Neil Gaiman, veja o Chesterton atrás, dando gargalhadas, com a frase fantástica que ele conseguiu bolar. Muita coisa vai para o lixo. E isso vai fazer necessariamente com que alguém que tenha que ler uma tradução de Chesterton vá conhecer muito menos do que alguém do original, né? Do que alguém que vá ler uma tradução de Kant para pegar uma argumentação complexa, ou até uma tradução poética mesmo, completamente poética, de uma poesia que não tem vergonha de o ser. É uma situação extremamente complexa, porque todos esses elementos estão ali juntos, no escritor só. O Nabokov, ele, sabemos todos, russo, né? E ele começou escrevendo em russo, depois ele acabou passando para outras línguas, e ele conta, se não me engano, numa memória dele, mas eu posso estar confundindo, que ele teria tido uma namorada que contratou um sujeito para traduzir a letra da poesia dele e um outro para escrever, na verdade, para transliterar para caracteres romanos foneticamente a poesia dele, numa tentativa de entender a poesia russa dele. E ele, que não batia muito bem da bola, acho que até bateu na moça por conta disso. Mas, realmente, são duas maneiras excelentes de perder a poesia. E, no caso do Chesterton, se a gente perde a poesia, a gente perde metade do Chesterton, talvez até mais. Mas será que a argumentação dele vale a pena ser traduzida? Se for, será que ela vale a pena ser traduzida? Em que termos? Na medida em que a gente tem como parte do poder da argumentação o paradoxo de um lado, a aliteração do outro. O paradoxo, em estrito senso, ele até é traduzível, né? Quando ele diz que um louco é alguém que perdeu tudo, menos a razão. E continua uma explicação. Um louco que creia ser uma cadeira, ele vai ficar parado num canto, e se alguém sentar em cima dele, ele não vai reclamar. Realmente faz sentido. Por quê? Porque, racionalmente, assim como a cadeira se comporta. Outro, no capitalismo, acusou Chesterton, há o problema sério da falta de capitalistas. O que ele queria dizer com isso? Já é um pouquinho mais complicado, mas ainda é um paradoxo que sobrevive perfeitamente. O que ele quer dizer é que a concentração de renda que o capitalismo produz faz com que vá diminuindo cada vez mais a quantidade de pessoas que podem exercer essa função de capitalista. Os pobres vão sendo espoliados, vão ficando mais pobres. E o que acontece de lá para o que aconteceu de lá para cá nesses últimos 100 anos, então, a gente vê isso perfeitamente. Hoje em dia a gente tem algumas, meia dúzia de corporações que são donas de basicamente tudo que se vende no mercado.
Em última instância, são elas que são donas de tudo. Ou seja, há uma quantidade ínfima de capitalistas. A maior parte das pessoas trabalha da mão para a boca. Seja o profissional liberal, seja o assalariado, mas, assim, capitalista, praticamente não tem mais. Porque a concentração de renda diminui o número de capitalistas. Mas a concentração de renda é uma decorrência natural do capitalismo. Então a gente pode dizer, sim, no capitalismo, o problema maior é que faltam capitalistas. Ah, um louco perdeu tudo, menos a razão. São coisas que são traduzíveis, sim. Mas quando se toma isso dentro de um contexto de oralidade, em que vai chegando o ponto daquele paradoxo dentro de um crescendo de transliterações, de piadas, de graças, de alusões datadas que a gente pode nem perceber como alusões. O resultado é que a gente vai perder muito do que fez com que o Neil Gaiman ficasse extasiado com Chesterton. Se a gente for traduzir um ensaio do Chesterton, uma coluna de opinião, um ensaio do Chesterton sobre isso, aquilo, ele chegou ao ponto de escrever um livro chamado O que há de errado com o mundo. Mais jornalismo de opinião do que o que há de errado com o mundo, convenhamos, é difícil. Mas a gente pega uma coisa dessas e será que a gente conseguiria, de alguma maneira, produzir um texto que um leitor que não soubesse que aquilo é uma tradução, ou simplesmente que não soubesse o que é uma tradução, que é o caso da maior parte dos leitores de tradução, a pessoa, por não conhecer nenhuma língua estrangeira, ela basicamente não sabe o que quer dizer traduzir. Será que uma pessoa dessas vai poder ter essa reação que o Gaiman teve em relação ao estilo de prosa poética do Chesterton? Né? Aquela oralidade vai ter se perdido, as transliterações vão ter se perdido, a prosa poética, com certeza, o próprio ritmo da oralidade, em grande medida também. Quer dizer, no caso de um texto de não ficção, a gente pode ter, sim, a manutenção de uma argumentação complexa, sim. A gente pode ter, sim, a manutenção dos paradoxos, sim. Mas e as transliterações, que muitas vezes estão ali justamente como mais o tempero sonoro, mais a roupa poética, do que como parte dessa argumentação. São as escolhas, e toda tradução, digo, repito, tripito e quadripito, toda tradução é necessariamente feita de escolhas. O caso é só que neste autor que eu peguei, por exemplo, justamente por ele reunir tantos problemas juntos, né? As escolhas são muito mais difíceis. Porque o que faz do Chesterton é a união de todos esses elementos, dos quais a maior parte é intraduzível. Ou a gente escolhe traduzir a poesia, ou a gente escolhe traduzir a prosa, porque é uma prosa poética. Se a gente traduz a poesia, a gente vai perder parte da argumentação da prosa, por assim dizer. Porque essa argumentação
ela vai ser baseada e ela vai basear, por sua vez, brincadeiras fonéticas. Ele tinha a ideia e a partir dali ele ia para frente. Se a gente pega, por exemplo, a forma como ele escreveu as biografias de São Tomás de Aquino e de São Francisco, é curiosíssimo. A biografia de São Tomás de Aquino, ele, quando estava mais ou menos na metade do livro, ele disse, peraí, preciso de mais material. Aí parou, mandou a secretária ir na livraria comprar tudo que ela achasse sobre São Tomás de Aquino. Aí ele leu aquilo tudo e ditou a outra metade do livro. Ele juntava as coisas em pleno voo, como gênio que era. E essa genialidade dele era uma genialidade que não estaria fora de lugar em tempos anteriores à escrita. É uma genialidade de alguém que poderia estar ali disputando o público com Homero numa praça, né? Porque era uma improvisação brilhante, argumentativa, mas fundamentalmente poética e fundamentalmente oral. Com um texto cuja fluidez é absoluta, a nota maior do texto do Chesterton é essa fluidez, é essa impressão de que as comportas se abriram e veio aquele jorro de palavras e de ideias carregando coisas e brilhando e iluminando de uma tal maneira que quem lê fica tonto, extasiado, como Neil Gaiman ficou. Eu fico imaginando a situação de coisa que já aconteceu, inclusive, um sujeito que se meteu a traduzir Chesterton sem ter um zilionésimo do domínio do idioma de origem necessário. Não estou nem falando das referências, não estou nem falando disso. O inglês dele, por ser um inglês oral do começo do século passado, já é um inglês que, para os nossos tempos atuais, ele já não é nem por oralidade, nem uma língua erudita. É claro, muito mais erudito do que o inglês oral de hoje em dia, mas mesmo assim. Então, o sujeito pegou um livro e traduziu o que ele entendeu, escreveu uma coisa que, bom, basicamente não serviu para nada. A tradução teve que ser refeita. Por quê? Porque ele não teve a capacidade de ver que não tinha capacidade. Agora, normal, isso acontece por tudo quanto é lado. Todos nós já vimos horrores pseudo-tradutórios, né? Expressões traduzidas ao pé da letra por alguém que não se deu conta de que aquilo é uma expressão idiomática que não faz sentido traduzida ao pé da letra. Mas no caso do Chesterton, as escolhas são maiores. Porque como que a gente pode ter aquele texto com aquela fluidez, quando ele tem tantas referências datadas, que a gente ou elimina ou joga uma nota de pé de página, que vai quebrar toda a fluidez do texto? Como que a gente vai conseguir saber aonde traçar a linha, a finíssima linha, entre onde acaba a argumentação a manter, no caso de um ensaio, né, de um texto dele de não ficção, e começa o que é mera brincadeira fonética ilustrativa. Porque a brincadeira fonética está ali, como brincadeira fonética, mas ela é uma ilustração. Só que essa ilustração, por vezes, o único jeito de ilustrar
jogando completamente no lixo a fonética. Mas aí a ilustração vai parecer arbitrária demais. E o leitor vai ficar, mas peraí, por que o cara escolheu isso? Por que ele foi usar esse exemplo? Um exemplo tão fora... O original tinha o peso da literação fonética. Onde é que a gente vai traçar essa linha? Né? E, mais ainda, a questão que essa é uma questão permanente, na verdade, em qualquer texto de não ficção, mas que no caso do Chesterton, da não ficção dele, ela é crucial, que é a escolha entre a beleza da prosa e a precisão. No caso, para quem está traduzindo do inglês para português, o Chesterton é um raro exemplo do que é um problema comum de quem está, ao contrário, traduzindo de uma língua latina para o inglês. Eu uma vez peguei um livro para ler, o único que eu consegui foi uma tradução inglesa de um livro de um filósofo francês, muito lateral, muito menor, mas eu queria saber o que o cara dizia sobre isso, aquilo. Era quase ilegível, porque, bom, para escrever filosofia em francês, o cara tem que fazer aquelas volteios, né? Aquelas coisas todas tão parecidas com o que a gente faz aqui, só que mais pedante ainda, que na hora de verter para o inglês, o sujeito tinha que torturar a língua inglesa, né? Então ficava uma coisa que era praticamente decalcada do francês. No caso da tradução de Chesterton, a gente fica um pouco com esse problema, porque ele dá à língua inglesa a simplicidade sintática do inglês, ele supre com a beleza e a riqueza da fonética inglesa. Aí que entram essas aliterações, aí que entram essas coisas todas. Tudo isso por cima de uma base que já é nada evidente, que é o amor justamente o paradoxo que, em geral, que todo mundo tenta evitar ao máximo e que era aonde ele pulava e nadava de braçada, né? E é por isso que, mais do que qualquer outro escritor, diria eu, o Chesterton traduzido, ele é outra pessoa. Ele é muito, muito distante. Até mesmo, diria eu, a ficção do Chesterton traduzida, ela cria um Chesterton muito distante do original. Eu nunca vi, eu já vi, já tive a oportunidade de ver várias traduções, umas muito melhores do que outras, até dos mesmos textos, mas eu nunca vi uma tradução do Chesterton que conseguisse o milagre operado pelo original no jovem Neil Gaiman, né, de ser uma prosa feliz de ter sido escrita, uma prosa que ela é transparente e o autor dela está ali atrás das gargalhadas. Porque nessas escolhas a gente perde muita coisa. É possível uma tradução ser muito melhor do que o original. Está aí a versão essa de Queiroz das Minas do Rei Salomão, por exemplo, que é infinitamente melhor do que o original. O original é subliteratura, a tradução do essa é literatura.
Ou até, se a gente quiser ir um pouquinho mais fundo, as traduções francesas do Paulo Coelho. Por exemplo, o texto do Paulo Coelho em português, bom, Paulo Coelho. O texto do Paulo Coelho em francês é Paulo Coelho escrito de uma maneira gramaticalmente correta, com alguma beleza técnica chavão, que, já, convenhamos, já é um certo avanço, né? Mas, no caso do Chesterton, justamente por ele apresentar todas essas dificuldades, uma por cima da outra, por cima da outra, por cima da outra, e todas elas sendo parte tão importante daquilo que compõe o texto dele, né? Ele não é só um jornalista, ou só um poeta, ou só um filósofo, ou só um teólogo, quer que se vá dizer que ele seja, né? Ele é um gênio de expressão oral inigualável que ditava e que argumentava em poesia, uma prosa poética. Resultado, a gente vai escolhendo e jogando fora mais metade do Chesterton. Resultado é que a gente tem, hoje em dia, um Chesterton que é lido em português, ele é um filósofo sério. Ele não está dando gargalhadas por trás do texto. Ele acaba, no mais das vezes, se tornando um escritor atemporal, pela própria escolha tradutória e editorial, né, de o que fazer com as referências datadas. Ele acaba tendo, paradoxalmente, o rei do paradoxo, paradoxalmente, acaba tendo em português, nas suas traduções, um texto que é muito pesado e nada oralizável. É um texto que não tem nem a fluência de cachoeira do texto original do Chesterton, nem o tipo de fluência que se pode ter em português e que o Essa deu ao texto do Hogarth, né, das Minas do Rei Salomão, ele não tem, porque é a fluência do texto dele, aquela fluência do inglês oral da época, ou nós a perdemos na tradução, ou nós perdemos a argumentação. E, resultado, as pessoas preferem manter a argumentação, inclusive até dentro da ficção dele, porque mesmo a ficção dele é uma ficção que espelha aquela visão de mundo dele, naquele momento. Resultado, o que se acaba criando em português é um Chesterton, que não tem nada a ver com um gordão rindo por trás do texto, que tanto fascinou o Neil Gaiman e o colocou na carreira das letras. Né? O que se tem é um filósofo denso, pesado, uma figura, em suma, que se fosse traduzido de volta para o inglês, ninguém leria. Nós o lemos em português, ou antes, quem não tem outra opção, mas quer ter acesso ao que ele escreveu, o lê em português, porque sobra muita coisa muito boa quando se joga fora mais de metade. Tamanha medida da genialidade do homem. Mas o Chesterton, que nós hoje, e eu imagino que sempre, possamos ler em português, ou em francês, ou em italiano, ou em qualquer outra língua, nunca vai ser alguém tão próximo do original quanto
a maioria das traduções é próxima do original. São poucos os autores cuja tradução tenha tanto de impossível. São poucos os autores cujo texto tenha tantos e tantos e tantos elementos que implicam em escolhas de mutilação por parte do tradutor. O que eu vou jogar fora para manter? Diz que o sujeito do estúdio de cinema, falando do roteiro do E o Vento Levou, ele disse que foi um roteiro muito bom, só precisaram limar 3 dos 4 filhos da personagem principal. É um pouco isso, né? Toda tradução também é um pouco isso, não só a tradução do meio escrito para o meio filmado, mas a tradução da oralidade escrita de Chesterton para a escrita formal do nosso português, mas nele eu acho que ainda que o traduzível seja muito bom e mereça esse esforço, o intraduzível consegue ser maior ainda. Obrigado pela atenção, espero não ter falado nenhuma besteira grande demais.